rigor que estou numa escola superior de comunicação social e me dirijo aos estudantes, sabendo que quando daqui a uns anos vocês estarão desse lado a atacar-nos. Portanto, desse ponto de vista, de qualquer maneira, deixem-me começar com uma nota que não é política. Eu sou jurista, eu sou também académico na área, tal como o meu ministro. Os juristas em geral estão em maioria, não sei se isso é coisa boa, mas estão em maioria nos governos. É um constante. Têm perdido grande parte desse papel, mas de facto, os juristas, o Martinho Lutero dizia que os juristas eram pobres coisas. Quando a crise financeira chegou, a grande crise económica ou financeira chegou, a pergunta que eu coloquei a mim próprio foi, naquela altura, 2008, 2009, foi: estávamos nós, na Faculdade de Direito, nas Faculdades de Direito, a fazer investigação realmente sobre os problemas das sociedades onde vivíamos, das pessoas que devíamos servir? Perguntei-me muitas vezes isto, porque agora não interessa desenvolver muito as razões, porque a minha impressão era de que não estávamos e de que também nós éramos responsáveis por omissão, por inação, por falta de estudo, pela situação dramática em que o mundo caiu e o país caiu a partir daquela altura. E suponho que os economistas devem fazer exatamente a mesma reflexão, e ainda mais, se calhar. E suponho que os cientistas sociais, e era aí que eu ia chegar, dirigindo-me a uma audiência com muitos cientistas sociais, e suponho que os cientistas sociais também podem e devem fazer a mesma reflexão. Aqui há uns anos, nos meus estudos, naquela ótima vagabundagem pelas bibliotecas, que é uma coisa que todos vocês, estudantes, devem fazer, eu apanhei um livro de um cientista, de um politólogo conhecido nos Estados Unidos, do Ian Shapiro. Esse livro é um livro que se chama The Flight from Reality. É uma grande crítica, curiosamente, aos cientistas sociais por se terem divorciado nos seus estudos da realidade, por terem passado a tratar de uma realidade diferente, de uma realidade paralela. Isto levar-nos certamente muito longe, não é o objeto deste tema. Eu olho para os temas que estão aqui espelhados no programa e vejo de facto a realidade. E isso apraz-me registar, em meu nome e em nome do Governo, de que há aqui uma preocupação omnívora de tratar de todos os aspectos com relevância para a comunicação social. Agora, deixem-me, já que falamos, nem nós somos daqueles que acham que o Estado deve estar ausente do apoio aos meios de comunicação social. Há quem ache isso. Nós não somos desses. Não somos neoliberais radicais, como muitas vezes ouvimos. Achamos justamente que a democracia tem custos. Que o serviço público na democracia tem custos. Socializados, devem ser repartidos por todos numa comunidade política democrática, com uma cultura democrática. E por isso, como sabem, há mecanismos de financiamento público para os partidos políticos e por isso, como sabem, também há mecanismos de financiamento e de apoio aos órgãos de comunicação social. E devem necessariamente continuar a existir. Mas deixem-me dizer-vos, até atravessando nós um período de reflexão sobre estas matérias, atravessando nós, a União Europeia, nós, o Governo, e necessariamente também as academias, deixem-me dizer-vos quais é que nós achamos que devem ser os grandes objetivos dessa atividade pública de suporte ou de apoio à comunicação social. Muito rapidamente. Eu diria que são 5 objetivos.
E vou ser muito esquemático e muito telegráfico sobre cada um deles. O primeiro desses objetivos tem que ver com o conteúdo. Nós temos de incrementar, de aumentar a capacidade e a escala das nossas estações, dos nossos centros de jornalismo, dos nossos centros de comunicação social para produzir conteúdos de elevada qualidade que possam ser distribuídos e que possam circular através de múltiplas plataformas, necessariamente as plataformas digitais. A atenção ao conteúdo permitir-nos a atenção aos conteúdos permitir-nos a aumentar a diversidade de vozes que ouvimos no nosso jornalismo, permitir-nos a chegar a um jornalismo com maior atenção aos contextos, designadamente até aos contextos locais em que os problemas aparecem. Segundo objetivo tem que ver com a capacidade, já decorre do anterior, tem que ver com a capacidade deste conteúdo poder ser gerado em plataformas multimédia. Há tanto que pode ser feito a esse nível e tanto que já está a ser feito para a optimização das plataformas tecnológicas, para maximizar a utilização do vídeo, da rádio, da internet, que podemos e devemos orientar-nos para prosseguir este objetivo. Terceiro objetivo, o envolvimento das comunidades. Eu estou convencido que em muitos setores da sociedade portuguesa, ou que muitos setores da sociedade portuguesa que nos últimos anos, de alguma maneira, se divorciaram da imprensa, e desde logo da imprensa escrita, que é uma imprensa que eu prezo particularmente. Estou convencido que muitos destes setores, se forem envolvidos em projetos locais, em projetos regionais, que o jornalismo, que a imprensa, que a comunicação pública que sair de resultado desse envolvimento será mais autêntica, terá muito maior impacto. E terá necessariamente, ou suscitará necessariamente também, muito maior interesse. Quarto objetivo, colaboração. O Unamuno dizia que nós somos um país de suicidas, mas nós somos um país dramaticamente individualista. Nós somos um país com uma incapacidade, por vezes, de colaboração entre todos, de associação, de aproveitamento comum dos recursos que temos, que devo confessar-vos, me choca. E particularmente no setor da comunicação social, não há razão para que muitos dos operadores na área não sejam, nesta matéria, trazidos a este esforço de colaboração, a este objetivo de colaboração, no sentido de chegar a maiores audiências, de prestar um maior serviço público. É possível criar contextos e formas que potenciem essa colaboração. E, finalmente, a sustentabilidade. Nós temos de... É um grande desafio, talvez seja até o principal desafio, como é que nós criamos modelos de sustentabilidade para a comunicação social que permitam a sua continuidade, que permitam a subsistência dos projetos que criem escala. Sem escala, sem uma certa escala, também não se consegue fazer bom jornalismo, também não se consegue fazer boa comunicação social. Estes eram em síntese 5 objetivos. 5 ideais, se quiserem,
do nosso ponto de vista, devem estar subjacentes a qualquer política de apoio, qualquer política de suporte à comunicação social. Como eu dizia, a democracia tem custos. Os portugueses têm de perceber que, todos nós temos de perceber que esses custos devem ser assumidos por todos. Porque se queremos viver numa democracia saudável, numa democracia madura, numa democracia formativa, educativa, então temos de reconhecer o insubstituível papel do apoio, também do apoio público à comunicação social. Desejo a todos um excelente congresso. Estou certo que não estarei aqui, infelizmente, por razões profissionais para acompanhar-vos, mas estou certo que das vossas reflexões sairão seguramente grandes contributos para o presente e para o futuro. Muito obrigado.